Oitava questão. O processo de vaporização, que é a passagem da água de estado líquido para o gasoso, pode ocorrer através de duas maneiras. Quais são elas e dê exemplos. Resposta. O processo de vaporização é a passagem da água do estado líquido para o gasoso. Ele pode ocorrer por ebulição, quando essa passagem ocorre de forma rápida, por exemplo, quando colocamos a água para ferver no fogão, que é o que a gente tem aqui nesse esquema, que a gente acabou de ver. Ou esse processo de vaporização pode ocorrer por evaporação, quando essa passagem ocorre de maneira lenta. Um exemplo disso é quando seus pais, os pais de vocês, lavam uma roupa e essa roupa está cheia de água, por mais que esprema, e põem ela para secar no varal. Às vezes a secagem dessa roupa leva a manhã toda ou o dia todo, às vezes, dependendo do material da roupa ou do tecido. Então, esse é um exemplo dessa passagem da água líquida para a gasosa de uma maneira lenta. E é esse tipo de processo lento a gente chama de evaporação. Nona questão. O processo de transformação das rochas pré-existentes formou as chamadas rochas metamórficas. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, que significa transformação, ok? Vamos lembrar. É correto afirmar que, letra A, acontece próximo à crosta terrestre. Letra B, é oriundo exclusivamente de regiões oceânicas. Letra C, só atua em rochas magmáticas. Acho que não. Letra D, só pode ocorrer após o processo de sedimentação das rochas. Esse processo de sedimentação aí é outro tipo de rocha, né? E letra E, ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas. Resposta correta, letra E. O processo de metamorfização só ocorre graças a altas pressões e temperaturas elevadas. Então, resposta correta, letra E. 10ª questão. De acordo com a classificação das rochas, responda: o que são rochas ígneas, metamórficas e sedimentares? Vamos começar pela letra A. Rochas ígneas são as rochas formadas por magma. A gente tem que lembrar que rochas ígneas também podem ser chamadas de rochas magmáticas, que são aquelas formadas por magma, ok? Letra B. O que são rochas metamórficas? São rochas que se formam a partir da transformação de outras rochas, que pode ser tanto as sedimentares como as magmáticas. Letra C. O que são rochas sedimentares? Rochas sedimentares são aquelas formadas por sedimento, ok? As rochas sedimentares são formadas por sedimento, que é o resultado de anos e anos e anos de consequências de eventos naturais, como chuvas, altas temperaturas, altas pressões, que sofrem o processo de erosão, que é o desgaste desse sedimento, e o intemperismo, ok? 11ª questão. Sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. Vamos ver qual é a correta. Letra A. As rochas sedimentares formam-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isto é, o magma. Acho que não. As rochas sedimentares se formam pelo magma? Está errado. Letra B. As rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. Olha, essa aqui tá correta. Vamos ver o resto para ver se tem alguma outra certa? Letra C. As rochas magmáticas formam-se a partir da compactação de sedimentos? Não. Quem se forma a partir da compactação de sedimentos são rochas sedimentares, não magmáticas. Letra D. O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas? Nananina, não. São resultados de rochas sedimentares. Letra E. O gneiss e o mármore são exemplos de rochas
sedimentares. Não, não, não. Essas sim são rochas metamórficas. Então, letra correta, letra B, ok? 12ª questão. Qual a diferença entre minério e mineral? Mineral é a matéria-prima encontrada na natureza. Por exemplo, o ferro. Eu encontro o mineral ferro de uma maneira natural no ambiente. Até aí, ele é um mineral chamado ferro. Só que, quando esse mineral passa por um tratamento e tem um valor econômico para a sociedade, a gente chama de minério. Então, aquilo que era apenas um mineral chamado ferro, agora chama-se minério de ferro, ok? 13ª. Só falando sobre a 12ª, vocês poderiam ter pegado outro exemplo, ok? Esse exemplo foi o que a professora botou aqui, mas vocês podem citar outros exemplos de minério, como a bauxita, o alumínio, a areia, o ouro. 13ª. O intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo caracterizado por atuar através de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas. O tipo de rocha formada pela ação do intemperismo é: letra A, ígnea? Não. Rocha ígnea é rocha magmática, ok? Formada por magma. Letra B, sedimentar? Eu acho que sim, mas vamos ler as outras alternativas. Letra C, granítica? Não, granito é um tipo de rocha metamórfica. Rocha metamórfica? Não. A rocha metamórfica ela é formada por altas pressões e altas temperaturas. Não é por causa do intemperismo. Rochas intrusivas? Também não. Rocha intrusiva é o tipo de rocha magmática que se forma dentro do manto, ok? Então, a alternativa correta, letra B, rochas sedimentares, porque são formadas por sedimento que são resultado do intemperismo. 14ª. O que é um hotspot? A gente já falou muito disso na sala. Hotspot significa ponto quente, é uma palavra em inglês, ok? Chamamos de hotspot os pontos mais quentes da camada da crosta terrestre. Ou seja, esse ponto mais quente é porque é como se tivesse uma brecha entre a crosta terrestre e a camada do manto. Então, essa pressão, esse vapor, todo esse magma que está muito quente dentro do manto, ele acaba escapando para a crosta terrestre, formando um hotspot. E é a partir de um hotspot que se formam os vulcões. 15ª questão. Como podemos relacionar o ciclo da água às mudanças de estado físico da água? Aqui a gente tem uma resposta. Vocês podem ter... Vejam se vocês botaram parecido. Para que o ciclo da água ocorra, é necessário que aconteça mudança nos estados físicos dessa água. Por exemplo, para que a água presente nas geleiras possa chegar até os mares e oceanos, precisa passar do estado físico sólido para o líquido. E a esse tipo de mudança a gente chama de fusão. Mas a gente poderia também falar sobre a formação das nuvens. Para que o ciclo da água ocorra, a gente tem que ter a formação das nuvens. E a formação das nuvens ocorre na passagem de estado físico da água líquida, que ainda está nos oceanos e mares, para a gasosa, para poder formar a nuvem. E para esse tipo de transformação no processo estado físico da água, a gente chama de vaporização, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.